querendo muito ler ele. E a minha irmã me deu de presente de aniversário. E assim, é uma história super fofinha que eu amei, principalmente porque assim, é um romance fofo de autodescobertas. E o bom que não tem assim muitas emoções que fazem você ficar, meu Deus do céu, que personagem burro, que vontade de dar um tapa na cara. Enfim. Tô falando de Quando Menos Se Espera, da Cara Bastoni, que é um romance que tem uma troupe que muita gente não gosta, mas que eu particularmente gosto bastante, que é a troupe de gravidez. Ai, gente, é meu guilty pleasure e tá tudo bem. Aqui a gente vai conhecer a Ivy, que depois de um caso de uma noite, ela descobre que ela tá grávida, e aí ela vai ter que contar pro cara. E quando ela descobre assim que talvez ele não vai poder se envolver porque ele tem uma namorada, mas não teve nada de traição, eles tinham terminado no dia. E ela tem que lidar com tudo, com toda essa mudança. E ela tem que lidar com toda essa mudança, principalmente com o que está acontecendo no corpo dela e com o afastamento da sua melhor amiga Willa, que tá passando aí por coisas também na vida pessoal dela e que ela não esperava que ela se afastasse dela. Mas o que ela não esperava é que o Shep, o irmão mais velho da Willa, estaria lá pela Ivy sempre que ela precisasse, e que ela talvez tenha descoberto aí sentimentos novos e não é pelo pai do bebê. Mas, gente, como eu disse, eu queria muito ler esse livro, tava na minha wishlist e eu fiquei tão feliz quando eu vi que a Intrínseca tinha publicado ele aqui no Brasil. E eu preciso dizer assim, esse livro, ele é muito fofo, eu não consegui largar ele quando eu comecei a ler assim, e aí eu não consegui largar ele até eu terminar, porque eu queria saber como que essa história ia terminar. E eu preciso dizer assim, que eu fiquei bem feliz, apesar de que o final me deixou querendo mais. Esse livro foi um 4.5 estrelas de 5 pra mim, por causa do final. Eu acho que se a cara tivesse trabalhado um pouquinho mais no final, tivesse dado um pouquinho mais assim da história, teria sido um 5 sem dúvidas. Uma coisa que eu gostei aqui é que o livro ele é meio que dividido aí nos 3 trimestres da gravidez, então a gente vai acompanhando as mudanças que acontecem no corpo da Ivy e também no mundo ao seu redor, né, como que essa gravidez está transformando a vida dela, que mexe assim com aquela coisa, porque afinal de contas ela tem que contar pra família, pros irmãos dela, de que ela não é tão próxima. E aí quando ela conta pra melhor amiga, pra Willa, que assim, é a melhor amiga dela no mundo inteiro, tipo, é a pessoa dela, ela não reage do jeito que ela esperava. Então eu acho que isso é bem legal, porque mostra que às vezes algumas mudanças acontecem na nossa vida, que às vezes a gente quer compartilhar com a nossa melhor amiga, mas que nem sempre isso é possível, porque estamos em momentos diferentes, ou que por causa de certos motivos dessa mudança acabam deixando impossível para outra pessoa te ajudar. Eu estou falando aqui sem dar spoilers, mas tá sendo um pouquinho difícil, né? Mas tudo bem. E eu preciso dizer que eu amei o Shep, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu gostei que ele tava lá pela Ivy, que assim, apesar dele ter aquela coisa de... Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais direto, digamos assim, com o que ele sentia, eu acho que isso teria sido mais fácil. Mas eu gostei muito que ele tava lá sempre por ela, que ele... Gente, tem uma cena aqui, que é a cena da capa. Meu Deus do céu, eu tava quase chorando quando eu tava lendo, porque é muito fofo. Eu amei. O Shep é maravilhoso. E em contrapartida a gente tem o Ethan, que é o pai do bebê, e que ele também tá lidando com tanta coisa na vida dele. E que eu acho assim que às vezes a Ivy deixou meio que ele... Ela, não vou dizer assim, pressionou, mas eu acho que ela devia ter sido um pouquinho mais firme com ele, falado: e aí, cara, qual que é a sua? E aí, vamos conversar, vamos decidir aqui, as coisas vão definir. E que ela deixou meio que no ar, assim. Então eu acho que foi um pouquinho vontade de dar um soquinho na cara dele. Mas foi bem pouco, assim, comparado com outros personagens que eu já tive vontade de dar uns soquinhos. Esse daí foi mais tranquilo. E assim, eu acho que é um romance leve e fofinho. Se você gosta aí de romances com o tema de gravidez aí, eu acho que você vai gostar bastante desse livro. Se você não gosta, tudo bem. Mas um dos meus livros favoritos é Minha Melhor Parte, da Hannah Bonan Young, que tem aí o plot de gravidez. Então eu sabia que eu ia gostar desse livro. Eu não esperava que eu ia gostar tanto desse livro quanto eu gostei, mas assim, é um romance fofo, divertido. Tem alguns assuntos assim que te fazem refletir, que você fica meio, o que será que vai acontecer? Mas eu acho que assim, no geral, ele é leve, assim, dá pra você dar risadas, chorar e se apaixonar um pouquinho, e talvez faça você se apaixonar um pouco pelo plot de gravidez. Então se você tá curioso, fica aí pra ler Quando Menos Se Espera. Então
é isso, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram no Entre Linhas e a gente se vê na próxima!